Vamos falar um pouco sobre o galvanômetro de bobina móvel, ou conhecido também como galvanômetro de D'Arsonval. Os objetivos dessa aula, então, é apresentar o que é e como funciona um galvanômetro e algumas propriedades importantes que vai nos ajudar a, numa segunda etapa, saber como usar um amperímetro, um voltímetro ou outros equipamentos. Vamos falar do galvanômetro de bobina móvel, também conhecido como D'Arsonval, e que foi aprimorado por Weston. Então essa é a versão, vamos dizer, do final do século XIX, e ainda é o mesmo design usado nos dias de hoje. Por que galvanômetro de bobina móvel? Porque existem alguns galvanômetros que não são de bobina móvel. Para conhecer um pouquinho mais dessa história, desses detalhes, sugiro que vocês busquem lá na Wikipedia, particularmente na página em inglês, que é mais completa do que a página em português. Um galvanômetro é essencialmente um transdutor. Ele vai traduzir uma corrente elétrica em posição angular. Nós estamos falando aqui no caso de medidores analógicos. Então, da onde vem essa corrente elétrica? Ela pode vir de um circuito elétrico, onde você quer realmente medir a corrente elétrica. Pode vir também quando você quer medir uma diferença de potencial no circuito. Mas é possível também transformar em corrente elétrica informações que vêm de temperatura, pressão, luminosidade, som, que não deixa de ser uma onda de pressão. Né? Por exemplo, existem dispositivos que, para cada temperatura, ele tem uma propriedade elétrica diferente. E isso acaba implicando no circuito em correntes diferentes. Então você consegue associar uma temperatura a uma determinada corrente elétrica e essa corrente elétrica a uma posição angular. Então você consegue criar um termômetro baseado nesse ponteirinho. Aqui tem alguns exemplos de um amperímetro, de um voltímetro, de um medidor de rotações, rotações por minuto, e aqui o medidor de unidades de volume, o pessoal que mexe com som, principalmente. Vamos ver como funciona o galvanômetro. Bom, o galvanômetro é um dispositivo capaz de transformar uma informação que vem na forma de corrente elétrica em posição angular. Então, como que ele faz isso? Lá dentro dele existe uma pequena bobina, um pequeno enrolamento assim, de fio, são várias espiras, né? Por onde vai entrar a corrente elétrica proveniente de algum dispositivo, algum sensor, e vai sair por aqui. Então essa corrente, ao passar por esse conjunto de espiras, essa bobina, produz um efeito magnético, é como se ele induzisse a formação de um ímã. Eu vou colocar aqui, eu vou desenhar ele simbolicamente como uma polaridade norte-sul. Então, a corrente elétrica, ao atravessar uma espira, produz um campo magnético. E esse campo magnético, ele é proporcional à corrente que atravessa o fio, ao número de espiras, a quão compactas estão essas espiras, ou seja, o número de espiras por unidade de comprimento e mais uma constante, que não vem agora ao caso, do eletromagnetismo. Então essa é uma expressão que me relaciona qual que é o campo magnético formado, induzido por essa espira quando passa uma corrente I. Um termo mais correto seria que ela induz um momento de polo magnético. Mas vamos deixar isso para as aulas de eletromagnetismo. Então o que acontece? Quando entra uma corrente elétrica por aqui, surge esse ímã induzido. Bom, se não tem nada para acontecer aqui, nada para interagir, então ele não faz nada. Essa bobina, ela está presa por um eixo aqui central. Então ela pode girar em torno desse eixo. Bom, ela não vai girar até que você aplique nela, por exemplo, uma ação de um outro campo magnético. Vamos imaginar que eu tenho um ímã aqui ó, de polaridade norte e aqui de polaridade sul.
Então imagina que esse é um ímã que ele está dobrado aqui como se fosse uma ferradura ou os dois polos estão encostados. De forma que esse ímã permanente gera um campo permanente, uma direção aqui norte-sul. Quando a corrente elétrica passa por esse fio, induz esse ímã e há uma interação, há uma repulsão entre esse polo e esse polo de mesmos sinais e esses sinais, de forma que esse sistema tende a sofrer um torque, ele vai girar até um certo ponto. Então eu poderia aqui acoplar o sistema a uma agulha. E essa agulha poderia estar percorrendo uma certa escala, desde um valor mínimo até um valor máximo, com uma certa graduação aqui. Então vamos lá. Ao passar essa corrente elétrica, que vem lá do meu fenômeno que eu estou estudando, a indução desse ímã, que vai interagir com esse ímã permanente e vai sofrer uma repulsão. E essa repulsão faz com que o sistema, que está preso por um eixo aqui, comece a girar, vai ter um torque aplicado. Bom, em posição que ele vai parar? Vai depender de um outro sistema que eu posso colocar aqui. Aqui vai ter uma molinha helicoidal que vai ser responsável pelo equilíbrio de torque. O torque magnético faz a agulha virar para um lado e ao movimentar essa agulha, essa mola helicoidal ela é torcida, ela é tensionada e ela vai começar a sofrer um torque, impor um torque contrário, de forma que em alguma posição do sistema essa agulha vai parar. Se a corrente aqui é zero, não há ímã induzido, não há interação, o ponteiro volta para o zero. Se a corrente atinge um valor determinado, ela vai oscilar ela vai virar até a posição de torque máximo. Então, essa corrente que produz o torque máximo, que leva o ponteirinho à posição angular máxima, é o que nós vamos chamar de corrente máxima ou corrente de fundo de escala do galvanômetro. É uma especificação, nós vamos ver daqui a pouco, que vai nos permitir calcular algumas propriedades desse sistema. Bom, essa estrutura aqui é o que nós chamamos de galvanômetro. Entra a corrente elétrica e ele transforma isso em posição angular. Bom, visto como funciona um galvanômetro, a gente lembra que tem uma bobina e lá dentro tem fios muito fininhos. Esses fios são finos para que a gente consiga obter uma relação número de espiras por unidade de comprimento muito grande. E isso vai aumentar a sensibilidade do galvanômetro, ou seja, quando estiver passando mesmo uma corrente pequenininha, essa corrente é capaz de gerar um campo, aquele campo induzido, com intensidade suficiente para defletir o ponteiro. Então a gente consegue medir sinais de intensidade muito pequena. Essa corrente I maiúsculo G é o que nós vamos chamar de corrente de fundo de escala do galvanômetro. É a maior corrente que atravessa o galvanômetro. É a corrente que faz com que aquele ponteirinho ele vá até a posição de máxima amplitude, de máxima posição angular. Essa corrente geralmente é pequena, da ordem de miliamperes, 10 miliamperes, pode chegar a 100 miliamperes, talvez. Mas ela é muito pequena. Se você passa uma corrente maior do que esse valor, corre-se o risco de destruir e queimar esses fios e você jogar fora todo o teu galvanômetro. A posição de deflexão máxima, que está associado a essa corrente máxima de fundo de escala, é o que nós chamamos de fundo de escala do meu galvanômetro, ou seja, é o maior valor que pode ser medido por esse instrumento. Então, se ele é um amperímetro, é a maior corrente que pode ser medida. Se ele é um voltímetro, é a maior voltagem, a diferença de potencial que pode ser medida. Se é um termômetro, é a maior temperatura que pode ser medida. Então, esse fundo de escala é o valor quando a gente tem a deflexão máxima e ela acontece quando, pelo galvanômetro,
atravesso uma corrente I maiúsculo G, uma corrente de fundo de escala do galvanômetro. Bom, mas aquele ponteiro ele tem que girar no sentido correto, para que ele vá do mínimo para o máximo, conforme você aumenta a corrente, o campo e tudo mais. Então existe uma polaridade importante que deve ser respeitada para que o ponteiro gire na posição de mínimo para máximo, e não de mínimo para o valor negativo, onde ele não consegue girar, o que causaria um dano mecânico ao galvanômetro. Uma maneira de representar o galvanômetro real, uma maneira esquemática, é essa aqui. Vamos imaginar que eu tenho um galvanômetro ideal, um galvanômetro que não tenha resistência elétrica, ele é perfeito, não tem atrito, ele é aquela coisa idealizada, mas vamos, para torná-lo real, acoplar a esse galvanômetro ideal uma certa resistência, que eu vou chamar de resistência interna do galvanômetro. Então, esse conjunto galvanômetro ideal acoplado, associado a uma resistência aqui em série, é a nossa representação esquemática de um galvanômetro real. Então, a corrente vai entrar por aqui, no terminal que eu vou chamar aqui de positivo, vai atravessar o galvanômetro e vai sair por esse terminal negativo. O maior valor de corrente que pode entrar por aqui é o valor IG, é o valor de corrente de fundo de escala do galvanômetro. Então, o nosso desafio para tornar esse sistema cada vez mais útil é o seguinte: se esse valor de fundo de escala aqui, se IG é pequeno, como a gente consegue medir uma corrente muito maior do que esse valor de IG? Por exemplo, se essa minha corrente de fundo de escala é 10 mA, como eu consigo desenvolver um equipamento que meça 1 ampere?